Olá pessoal, tudo bem? Boa noite para vocês. Agora 18 horas e 10 minutos, 18 horas 10 minutos. Noite de quinta-feira, dia 23 de abril, hoje. Um abraço grande para vocês, obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia com a gente. Vamos juntos no melhor do esporte, destacar sempre as notícias esportivas para vocês. Debates, opiniões, informações. E aqui a gente fala de tudo um pouco, né? A gente fala de esportes, falamos de outros assuntos que vêm de encontro, de interesse da nossa sociedade luverdense, né? E você que está em qualquer parte do nosso Brasil nos assistindo, nos acompanhando a partir de agora pela página do Primeiro Tempo no Facebook, o nosso abraço, nosso muito obrigado, seja bem-vindo, continue com a gente, vamos juntos no melhor do esporte aqui do Primeiro Tempo, então para todo o Brasil, pelo Facebook e também pelo canal do YouTube, né? E você acompanha a gente, você pode seguir a gente aí nas redes sociais, pelo nosso programa O Primeiro Tempo então. Mas eu quero, antes de cumprimentar o nosso convidado de hoje, eu quero falar aqui para vocês do Araújo Consórcios. Araújo Consórcios, gente, uma empresa luverdense que faz o seu consórcio. Você quer fazer consórcio de moto, você quer fazer o consórcio de casa, de carro, você que é do agronegócio, você quer fazer um consórcio aí para construção de silos, armazéns da sua fazenda, então você pode procurar os profissionais certos. Indicamos aqui Araújo Consórcio, se você está pensando em conquistar sua moto, trocar de carro, sair do aluguel ou até investir no agro, venha para Araújo Consórcio. E as motos é o seguinte, você pagou 6 parcelas do consórcio, você ganha um capacete, tá bom? De brinde. Pagou a 6ª parcela, tem um capacete de brinde esperando lá no Araújo Consórcio. Você também pode conversar sobre consórcios, né? Porque é uma maneira legal de você construir, de você comprar, de você ter no futuro uma carta crédito para você fazer grandes negócios aí. Taxas de juros são as menores e você tem a facilidade de pagar uma parcela bem pequenininha e você ganhar aí, ser sorteado ou no lance ou no sorteio. Todo mês você está concorrendo aos prêmios, né? Ou uma moto, ou um carro, ou se você fizer consórcio do agro, que é para silos lá na sua fazenda, você também tem essa possibilidade. Então, todas as dúvidas que você tiver, tire com o pessoal do Araújo Consórcios. Dá uma chegada lá, confira. Araújo Consórcios, bem pertinho da Prefeitura Municipal, aqui em Lucas do Rio Verde, no Parque dos Buritis, na Avenida das Nações. Tá bom? Bom, hoje o programa tem uma entrevista especial, desejada e esperada por muito tempo e por muitas pessoas para que pudesse estar aqui. Não foi fácil, foi uma negociação muito complicada, muito difícil, né? Envolveu vários advogados aí para consultas e mais consultas, né? E busca no Google informação e mais, mas graças a Deus, Deus é pai, não é padrasto, né? Nós conseguimos trazer ele. Oliveira Neto, é dele que eu estou falando, tá aí na tela, né? Oliveira Neto, coordenador do Museu Histórico de Lucas do Rio Verde, veio falar de cultura histórica, veio falar de museu e falar de outros assuntos aí ligados à área cultural do nosso município aí também, né? Oliveira Neto, boa noite, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Sérgio. Eu fiquei aqui sorrindo, sabe por quê? Alguém pode pensar assim, deve ser uma figura importante que vai vir aí, né? Quando o cara fala Oliveira, né? Fala, ai... Vou tomar banho, a pessoa já depois, vou tomar um banho. Não, temos aí. Esse Zé é cheio, né? Bom, prazer, cara, vim aqui. Eu sempre te assisto, né? A gente tá sempre olhando, ouvindo lá, de vez em quando a partinha. Pouco de tempo lá e que legal, eu vim aqui pessoalmente. Obrigado pelo convite para a gente bater um papo sobre tudo, né? De tudo um pouco, como você fala. De tudo um pouco, tudo verdade. Um pouco aqui no canal que hoje já é um mega portal, eu não diria só de notícias, mas de bons assuntos do esporte, principalmente do futebol, porque quando a gente vê narrando dá uma alegria, cadê? Não narra mais, velho? O que aconteceu? Não, temos narrando, volta e meia a gente está narrando, mas eu às vezes até prefiro ser repórter, que foi a primeira função que eu desempenhei dentro do esporte, foi repórter de rádio. Repórter de rádio. Você tá dentro do rádio também como nós, né? É gostoso ficar lá embaixo na beira do campo, tu vê a torcida xingando,
tu vê as pessoas passando ali, conversando, aí você já entrevista um cidadão, uma cidadã que vai passando na beira do campo, você já bota o microfone, aí tá gostando do jogo, ele fala que jogo. E assim, vai. Uma vez estava fazendo um jogo lá no sul, mas eu ainda não estava no rádio, né? E aí eu estava lá assistindo o jogo, né? E daí tinha um repórter na beirada do campo, assim, e o narrador estava lá em cima de uma caminhoneta, lá narrando o jogo, numa carroceria de caminhão, lá narrando. Som! Aí e deu uma confusão lá na área, chuta a bola pra cá, a bola bate na trave, volta e é um bolo do jogador lá e tá. E o narrador meio se embolou lá, não viu o que aconteceu, pediu pro repórter, daí repórter, o que aconteceu, o que se passa aí? Aí o repórter olhou para trás e falou, olha, agora vai passando o prefeito e a primeira dama aqui do meu lado, aqui, ó. A rádio tem isso mesmo, né? Não, dá vontade de pegar e matar o cara. Não tal. Mas isso não é novidade. Eu comecei no rádio também, Zé, desde 90, né? Já faz alguns dias. A gente tá velho, né? Você pensa que não, eu sou mais velho que você. Então, assim, desde 90... Não é velho, não, tem usado, é diferente. A gente pensa, olha, já vi tanta história nesse rádio brasileiro, né? Eu entrei na produção desde 90, cara. 90 pra cá, o quê? 30 e pouco, né? 30 anos. Trabalhei no sistema público de comunicação, porque a gente vem de longe, vem do outro lado, né? Você vem do extremo sul, eu venho do extremo norte, né? Lá o Acre existe, é de lá que eu vim. O Acre existe. O Araújo parece que é de lá. O Araújo, consórcio, é do Acre. O Araújo, grande Araújo. Mora lá perto de Rio Branco. Eu também sou daquela região ali. No Rio Branco eu vivi a vida toda, né? E acompanhando o Rio Branco, acompanhando o Atlético, né? O Plástico de Cássio. Tem um time bom lá, é bom, entre aspas, né? Pra região, né? Muito pra região é bom, né? Mas o quê? Nós fomos transmitir o jogo do time do Atesg, que era o time lá do interior, contra o Fluminense, né? Copa do foi um grande negócio no Brasil, né? Então a gente já transmitiu também no Rio de Janeiro lá, no Maraca, né? Rodamos o Brasil inteiro com esse negócio de futebol. O futebol é uma coisa encantadora, né, Zé? A gente principalmente que trabalha com esse negócio de rádio, eu sou desse tempo do rádio, eu gosto muito do rádio, né? Raça esportivo do rádio, reportagem do rádio. É uma coisa gostosa, curiosa, boa de se viver. E que legal a gente poder saber que o rádio não morreu, porque estava todo mundo dizendo que com a internet o rádio ia acabar, lembra? E eu escrevi um livro lá em 2011, lancei, um livro chamado O Encanto do Rádio. Esse livro é legal. Ele conta essa estrutura do que é o rádio, como é que o rádio conseguiu vencer. Porque quando surgiu a TV, alguém disse, o rádio se acaba, né? Agora acabou o rádio. Aqui vamos falar um pouco de história. E então, o rádio ele conseguiu sobreviver com a TV, aí chega a internet dizendo, agora o rádio acaba porque a internet vai tomar conta de tudo. O rádio montou, isso aí está no meu livro que eu coloquei uma frase curiosa, que o rádio conseguiu montar no lombo da internet e se propagar. Rádio não acaba, cara, não tem jeito. É um encanto, é uma coisa boa, né? É que nem o meu pai. O meu pai está com 92 anos no Rio Grande do Sul. Eu lembro que eu era criança. Eu lembro que eu era bem criança mesmo assim, mas homem, 7, 8, 9 anos por aí, o pai falava assim, meu Deus do céu, olha o preço que foi a gasolina, não dá mais para sair de carro de casa. Não dá mais, olha o preço da gasolina. E olha o preço da cerveja, não dá mais para tomar cerveja. Cara, isso se passou já 50 anos cara. E ninguém parou de andar de carro, ninguém parou de tomar cerveja. Cada vez toma mais, cada vez anda mais, sim, cada vez mais caro. Então, é isso aí, é a mesma coisa do rádio, né? E tu falando de rádio, achei legal que tem um amigo nosso, isso foi real. E aí um colega nosso que trabalha junto com a gente, um cara que nasceu também no rádio, né? E estava no meio de uma entrevista dessa, nós tínhamos um programa lá no Acre, muito forte, chamado Mundo do Cão, né? Que era um locutor de São Paulo, um cara forte, mora lá e tal. E Zene, o cara estava no meio de um conflito, tinha dado um problema sério lá da invasão num bairro, e tinha gente brigando, e o cara na âncora aqui chamou lá o repórter. Eu não vou falar para não constranger, porque daqui a pouco ele assiste, ele está lá até hoje, né? O que houve? Ele falou, houve radiodifusora criando. Isso é real. O pessoal pensa que era brincadeira, mas isso é real. Isso propagou-se no Brasil inteiro. Sim. Inclusive, quando 2 locutores lá das mensagens foram para o Jô Soares, lá da Rádio Difusora Criando, contaram essa história. Isso ganhou o Brasil, mas é real.
no rádio tem muitas dessas Tem coisas. muita história. Essas papagaiadas danadas. É, o rádio tem história. Tem. Não, isso é verdade, porque lá no Sul aconteceu a mesma coisa, só que no esporte, né? Né? O cara tava narrando o jogo e domina a bola, e rola a bola, e vem a bola, e foi a bola, e sobe bola, desce bola, e não sei o que, não sei o que. Dali a pouco o narrador pediu lá pro repórter, o que houve aí, fulano e tal? Houve rádio municipal de Tenente Portela. E pelo menos lá, não sei se ele brincou com a situação, mas ele fez isso. É. Cagou a vida do... É, isso acontece. Então o rádio, uma vez tinha um padre lá no Sul que fazia um programa chamado... As rádios lá do Sul tem muito isso. Tem muito até isso. hoje. Até hoje você sabe que os padres lá transmitem, né? É verdade. Um chamado horário, a oração da Ave Maria, que é às 6 da tarde. Todos os dias, 18 horas, é 5 minutos, o padre entra no ar, faz a oração ali, roda umas musiquinhas lá, da Ave Maria, aquelas coisas, né? E daí nós chamamos na época de aquário, né? Que hoje o locutor é sozinho, né? Ele é sonoplasta, ele é DJ, é tudo ele ali, né? Na época não, tinha o locutor numa sala lá, no estúdio, né? E aqui desse lado tinha um aquário e técnico de som. Aí imagina o cara mexer com Akai, DVD, fita cassete, tudo isso, exatamente, bem assim mesmo. Eu sou dessa época aí, do Akai, da fita rolo. Que era rodando e gravando, né? Isso. Que é o Akai, né? E aí o sonoplasta ali na mesa, né? Tá? Comandando, né? E aí, naquilo, veio um sonoplasta novo. Tinha recém-chegado na rádio, contratado, um menino lá que não tinha noção de nada, nunca tinha entrado, mas queria trabalhar, deram um emprego para ele lá de sonoplasta. Menino de 16, 17 anos, né? E daí o outro sonoplasta mais espertão, mais malandrão já, né? Chegou às 18 horas, o menino chegou, ele saiu, ele disse assim, ó, agora tu assume a mesa aqui e eu vou embora. E então aqui tá o disco, essa é a faixa aqui que tu vai rodar com o padre falar. E aí quando o padre para de falar, tu levanta aqui o botão da música para levantar o fundo musical, né? O fundo musical. Quando o padre começa a falar, tu baixa, tira todo o volume. Beleza? Não, tá, beleza. Daí o padre entrou no estúdio, começou a falar, e o moleque deu o volume da música no fundo musical, na trilhazinha lá, e o padre ligou o microfone pro padre, e o padre começou a falar, e o moleque não baixava o volume. E daí o padre continuou, sim, e o padre continuou falando, né? Dali a pouquinho o padre foi, vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou, e fez o sinal da cruz, assim, né, do estúdio, e fez assim pro piá, né? Pra ele baixar o volume, né? E assim, o piá se ajoelhou, largou tudo, se ajoelhou e ficou ali rezando também. Então essas coisas... Eu não acredito nisso. Essas coisas... O rádio, né? Mas o piá achou que o padre estava pedindo para ele se ajoelhar, né? O padre se ajoelhou lá dentro do estúdio, né? O rádio, né? E o piá, apavorado, nunca tinha feito aquilo, né? E deixou o volume lá todo em vapor, né? E se ajoelhou lá. Não, ninguém vai ajudar, né? São histórias do rádio, o né? rádio, cara, isso é encanto, é um encanto do rádio, isso aí. É verdade, né? Que beleza, hein? Você também já viveu no mundo do rádio há muito tempo, né? Ih, rapaz, eu tenho de microfone de rádio, eu tenho 30 anos. É isso aí. Eu comecei no rádio novo, eu comecei no rádio com 20 anos. Como operador, com certeza, né? Na verdade não. Começa como operador de som. Eu fui diferente, eu não comecei como operador, sabe como é que eu comecei no rádio? Apresentando programa de sindicato e de prefeitura. Aqueles informativos de 10 minutos, 15 minutos. Eu fazia 30 quilômetros, porque lá no sul 30 quilômetros, os caras se preparam 3 dias e choram 3 noites antes de fazer os 30 quilômetros. Se abraçam, se despedem, se beijam, né? Rezam a missa, né? Imagina. Boa viagem, aquela história toda, né? É uma grande viagem 30 quilômetros. Não, E eu fazia 30 quilômetros de moto para ir apresentar um programa de 15 minutos, que era o informativo do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Palmitinho, do município da Sandra, lá onde mora a família dela. Eu ia lá na outra cidade apresentar o programa, porque ali não tinha rádio. E daí o sindicato tinha um horário de 15 minutos às quartas-feiras de meio-dia, 1h da tarde. Aí eu ia lá fazer aqueles 15 minutos. Eu comecei fazendo rádio dessa forma.
indo lá fazer aqueles 15 minutos. Ali um dia a prefeitura gostou do meu trabalho, me chamou, aí me deu meia hora de programa para mim apresentar o informativo da prefeitura. Tá vendo aí? Foi. Aí um pouco a rádio, o dono da rádio me chamou, Azul, você não é locutor, tu não tem intenção de ser locutor, do nada, eu gostaria, mas é difícil, tá? Não, eu vou te arrumar um horário aqui pra ti. Olha só. E aí eu comecei, né, cara? Olha aí. Comecei, daí claro, tu vai pegando as mães, Lógico, vai aprendendo, o tempo aí você vai indo, O né? tempo é um grande mestre. É o maior mestre, o maior Não tem aprendizado da vida é o tempo, né? Não tem O melhor professor que você tem é o tempo, né? É, O melhor o banco tempo. escolar é o banco da vida, né? A faculdade nunca vai É. entender isso, né? Não, O tempo é quem faz realmente o cara se tornar exatamente. humano. Então, eu sou mais ou menos desse tempo. Mas eu sou do tempo da fita cassete, da fita rolo, do Akai, da fita... MD. Lembra do cartucho? O cartucho, o MD, você lembra do O MD? MD ainda era moderno já. Mas foi uma passagem curta pro CD, mas foi interessante, né? Exatamente. MD, depois saiu a cara pra fita, olha só, É. cara. As coisas foram evoluindo de uma maneira, né, muito grande, né? Hoje tem gente que não sabe nem o que é uma CAI, sabia? Não. Tá assim, né? Não sabe nada. Na faculdade o pessoal não sabe o que é um Não, sistema a de juventude de hoje em dia, a gente costuma É. dizer que é uma juventude que não pega nem sol, né, cara? Parece umas tá mulheres, diferente. Não tá pega diferente, nem sol, né? não sai de dentro de casa, né? Não sabe o que é andar descalço na rua. Não sabe. Então assim, é a vida, né? É o mundo, É o né? mundo, é o mundo. Ô, Oliveira, fala para nós do Museu Municipal de Arte e Cultura de Lucas do Rio Verde. Você está há quanto tempo ali? Pois é, Zé, eu cheguei aqui, o engraçado falando disso, eu não lembro de quando você chegou aqui. Porque quando eu estava no rádio, eu não te vi pelo rádio, né? Eu cheguei em 2009 aqui. 2009, nós chegamos em Lucas em 2015. Ah, é por isso, é verdade. É, e nós Já estávamos tinha, em Sorriso, né? Uhum. A gente chegou em Sorriso em 98, É. direto do Rio Grande do Sul para Sorriso, em Olha 98. só. Daí ficamos em Sorriso até janeiro de 2015. Fim de janeiro, comecinho de fevereiro de 2015 nós viemos para Lucas. Aí. Por isso que eu não te via nesse tempo, eu fiquei vindo pro rádio, cara. Eu trabalhei aqui na TV Conquista na época, em 2000. Vim direto pra TV Conquista em 2009, né? Tu veio direto da onde? Lá de Rio Branco. Tu estava lá no Acre? Eu trabalhava na Rádio Difusora Criana, transmitindo. E na Rádio Difusora foi a vida toda, né? Comecei em 90 no interior, sendo correspondente jornalístico e daqui a pouco fui para a rádio apresentar na TV, ou jornal, também fazer reportagem, trabalhar em operação técnica, produção de jornalismo, muita coisa. Aí vim para cá, vi que a proposta até desse boa, né? Aparentemente boa, e eu vim. Chegando em 2009, a gente começou acompanhando as coisas, fazendo jornalismo, TV, rádio. Fui para, na época era Atitude ainda, né? Vim para trabalhar pra Rádio Atitude, a M, né? Até na Ah, M, sim. que a M agora não existe mais, para quem não entende muito disso. E aí foi quando em 2010, em 2012 eu fui para a assessoria da Câmara e comecei me envolvendo mais no meio político. Não é? E quando foi agora, trabalhando sempre nas áreas, né? Trabalhei aqui com o coordenador de hortifruti granjeiro, foi muita coisa aqui na cidade já, né? Como, enfim, várias áreas. E até que em 2021 o Miguel já tinha essa ideia, porque em 2005, rapaz, foi feita uma lei, 2005 pelo Marino França, a criação do Museu Histórico por lei. Mas de lá não houve essa 2005 faz tempo, né? não houve uma criação de um espaço físico, de um trabalho. Só que muita gente trabalhou, o professor Dário juntou muitas peças bacanas, muitos documentos, né? Históricos. E desde 2010 eu tinha proposto para o prefeito Marinho, na época que eu cheguei, eu falei, prefeito, eu tinha montado um museu no rádio do Acre, cara. Começou tudo aí esse negócio de museu. Eu criei um museu do rádio lá da difusora, criei uma boa estrutura de peças, tem até matéria no jornal, até hoje ainda tem essa matéria. A gente criou em 2007, foi quando eu tinha chegado no Rio de Janeiro, fazendo transmissões e... Eu passei por muita coisa na vida nesse negócio todo, né? No Rio de Janeiro eu fiz curso de detetive particular e ia trabalhar lá no Acre, nessa área não deu muito certo, fiz uns trabalhos bacanas ainda, grandes, né, para advogados, etc e tal. E depois disso, quando cheguei aqui, eu fiz a proposta, eu tinha montado o Museu do Rádio lá, deu certo, os caras gostaram muito, que legal. Aí recebi essa proposta, deixei lá tudo e vim embora. Tocaram o museu, ainda está até lá hoje essa sala de... Lá tem uma galeria de arte até,
Aqui cheguei e fiz a proposta para o prefeito Marino, o prefeito estava de criar um museu aqui, você não acha? A ideia foi boa, eu apresentei o projeto, né? Mas não deu muito seguimento. Na época eu acho que não tinha muita, a visão não estava voltando para isso. Quando chega na época do Miguel, agora mesmo, eu falei, prefeito Miguel, daria para criar um museu, né? Já está tudo bem organizado, tem bastante documentos, tem muito documento histórico. E ele aceitou a proposta, ele disse, vamos fazer. E foi daí que comecei o negócio, cara, para começar a trabalhar. Aqui só tinha uma sala cheia de objetos, alguns descritos, outros não. O professor Dário, junto com a Vera Carpentier e outros bons profissionais aí, outros bons pesquisadores, fizeram o Auditório dos Pioneiros, e foi feita uma bela pesquisa para aquilo, um trabalho muito intenso, né? O Dário trabalhou muito aqui, amigo, nesse negócio de museu, né? Mas só que não tinha como existia a dificuldade de conhecimento. Porque museologia, Zé, ele é um sistema. É igual um sistema comunicação, é uma ciência. Igual é uma biologia, uma filosofia, é a museologia. E cara, para começar isso não foi fácil. Então em 2021 eu comecei com a assessoria da educação lá, na assessoria de imprensa e também cuidando do museu. E aí logo em seguida o Aloysio Bassani, que hoje é o presidente do Luverdense, era o secretário da prefeitura, né? E a gente conversou, ele me dispensou só para o museu. Aí o trabalho começou. Rapaz, fiquei 6 meses afundado num tal de um plano museológico. Plano museológico é a pior coisa que tem para fundar um museu, porque se não tiver plano, tu não tem um museu fundado, né? Legalmente não. A primeira coisa que a lei federal diz é isso, né? Que tem que ter um plano. Então 6 meses trabalhando assim dia e noite. Mas afundado mesmo numa salinha lá. Depois do plano museológico começa a se preparar. O que é que tem de pesquisa feita? Quase nada. Muito material, vamos agora para pesquisa. Rapaz, é o processo. Pesquisar cada peça, cada imagem, cada foto, que hoje a gente fala peça, né, quando ela não é musealizada. Depois que ela se torna musealizada, ela se torna um artefato. E esse artefato, Zé, a gente para construir isso aí não foi fácil. Foi feita uma grande pesquisa, um grande movimento. Cara, foi incrível, assim, chamou a sociedade para ir para cima. E graças a Deus, né? Que aí quando eu chego na cultura, não tinha secretário. O Jackson Lopes estava como secretário do esporte e assumindo provisoriamente ali a cultura. Depois que a Luciana chega, né? Depois já tinha começado o trabalho e tal. Mas com a Luciana chegando aí, ela deu uma força boa, porque assim, o que ela fez? Ela abriu entendeu o processo e achou que era legal a ideia e a gente foi pra cima. E o museu, rapaz, foi luta. Foi uma grande luta. Eu acho que uma das grandes lutas da minha vida toda. Eu tinha uns cabelos pretos na época, mas foi intenso o negócio. Porque assim, não tinha Zênio, tu começar um processo sem você ter previsão orçamentária, né? Não tinha um orçamento para isso. Né? Não tinha pensamento disso, porque não tinha nada programado. E aí você vai fazer um trabalho sozinho, né? Porque não tinha funcionário para isso. Aí depois, quando a Luciana chega, aí todo mundo se inclui, né? Aí consegue de um lado, ajuda de um lado. Eu, quantas vezes tive que fazer pesquisa arrumando carro emprestado, arrumando condições, sem condição nenhuma de fazer, e ia para cima. Porque tinha que fazer essa pesquisa para poder começar o chamado narrativa museológica. Rapaz, foi um trabalho intenso, assim, graças a Deus que com o tempo todo mundo se unindo, força de todo mundo, a gente. Porque sozinho você não faz nada, né? Sozinho pode ficar tranquilo, você não faz nada. E assim a gente foi indo, foi realizando. Daqui a pouco o prefeito Miguel, sempre sentando com o Miguel. Sempre sentando, o prefeito é isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E daqui a pouco ele destinou aquela casa, né? Porque eu queria mesmo a igreja antiga da Rosa Mística para ser um museu. Só que tinha outro projeto para lá, né? Ele falou que a Casa de Pedra. Eu falei, outra, belo lugar, pelo local, né? Central, uma casa já histórica. Então a gente construiu, foi feito um trabalho, a Luciana entra aí e faz um trabalho de reforma ali bem bacana, adequação. E foi para cima e a coisa aconteceu. Hoje nós já temos aí um museu existente aí com uma narrativa bacana, várias peças dos pioneiros. Construímos um dia do pioneiro por lei, que não tinha, né? A gente propôs essa lei, os vereadores abraçaram e votaram e aprovaram, que a gente mesmo que fez essa lei, né? Fez uma lei por pesquisa, tá? Não foi nada de qualquer forma. Tanto é que para decidir a grande luta, quem é pioneiro? O que é um pioneiro? Cara do céu. Todo mundo, alguns dizem, não, o pioneiro tem que ser aqueles que chegaram lá de 76 até 80, porque foram os primeiros. Outros não. Dá para entrar os colonos, e aí aquela discussão não chegou ao fim. O que é que eu pensei? Peraí, para a cidade existir, teve que ser emancipada, correto?
A emancipação acontece em 88, então a gente pensou, fez uma pesquisa, um levantamento, buscamos apoio de todas as classes e todo mundo entendeu, legal a ideia. Qual foi a ideia? Todo mundo que votou na emancipação se torna pioneiro. Porque até, não é verdade? Porque até, faz sentido, né? Faz sentido, claro. Porque até ali não tinha cidade. A cidade só veio acontecer realmente quando é emancipado, o município se torna, anda com seus próprios pés, né? Deixou de ser um distrito de Diamantino. Então é aí que entrou, aí, pô, que ideia legal, então vamos para a lei, vamos criar a lei, porque aí não muda mais. Então no dia 19 de junho, que foi o dia da votação da emancipação política de 88, aconteceu a emancipação, e nesse dia 19 então foi classificado como um dia do pioneiro luverdense. Cara, foi uma conquista, hein? E aí a gente constrói agora, vai ter, sempre todo ano tem alguma lembrança aos pioneiros, já foi feito ano passado. E assim, essa ideia, a história de Lucas do Rio Verde está resumida a pioneiros, você sabe disso. Sem eles, o que é que tinha aqui, né? E aí então foi muito bacana. Então assim, o museu foi construído. Está lá para visitação, boas narrativas, novas pesquisas acontecendo. E a gente está indo para cima, né, Zé? Continuando, porque isso não para, né? Tem muita coisa para fazer ainda. Imagino. Mas, né? Quais os horários de visitação? A visitação, o público, né? Porque tem aqui o horário é de quarta a domingo. Por que quarta a domingo? Porque segunda e terça é tempo de preparar a limpeza, organizar se vai ter uma narrativa nova ou não, uma exposição nova ou não, o que ele vai fazer. Então, prepare de quarta das 8 da manhã às 11 e de 1 às 18. De quarta a domingo. Domingo fica aberto, então? Fica aberto o dia inteiro, até às 18. Então, a ideia é exatamente fim de semana, porque fim de semana é quando o pessoal tem um tempinho para ir, porque Lucas do Rio Verde, né, Zé? A gente trabalha demais, fala a verdade. A cidade não dorme, a cidade não dorme. para. E se você parar, você fica para trás. Então não tem jeito. Foi assim que foi decidido pela equipe e tá, então, tem muita visita, tá? Boas visitas, e estamos trabalhando para esse ano construir também nova narrativa, novos materiais de pesquisa para construir narrativas, exposições novas também. Tem muita história, a cidade tem muita história, né? Tem e você sabe que eu lancei um livro agora, recente, um livro chamado Piavoré. Nossa, deve ter tomado conhecimento. Eu já vi falar. Isso foram 4 anos de pesquisa, tá? E o livro Piavoré, cara, ele conta a pré-história de Lucas. Porque alguém pensa que Lucas do Rio Verde existe a partir de 81, quando chegam os colonos, ou a partir de 76, quando chegam os primeiros moradores. Os primeiros habitantes daqui, dessa era moderna, vêm ser 76, com a vinda dos primeiros gaúchos paranaenses que compraram terra aí. Vilarinho de Miriçá, Davi Mignoni, né, Antônio Isaac Fraga Lira, né, Antônio Torqueto. O Torqueto, o Mignoni e o Lira foram as 3 famílias primeiras chegadas de São Cristóvão, que compraram terra em São Cristóvão, em 76. 76. Aí começam ali, mas logo começou, porque a BR-163 começou na BR de 71, né, de Cuiabá a Santarém. E por causa dessa BR, o governo federal, o governo Ernesto Geisel, imagina assim, bom, então vamos começar a fazer aquele processo antigo, né, que é ocupar o maior número de espaço, porque ia perder espaço também, né? Corre esse risco. Se está desabitado, todo mundo quer habitar, né? Então, cria-se a BR-163, mas a gente não sabe o que tinha na minha cabeça. Eu perguntei para mim, cheguei aqui, por que Lucas do Rio Verde, né? Olha, nós temos Sorriso, Sinop, Mutum, Cuiabá, Taos, Campo Novo do Parecis. É lógico que tem outra cidade que tem nome de pessoa, mas eu perguntei por que Lucas do Rio Verde? Não tinha outro nome para cá, né? Itapurá. Todos os nomes estão muito assim, associados a alguma coisa daqui. Mas Lucas, o que foi Lucas do Rio Verde? Por que isso? E foi a partir daí que veio a curiosidade. Porque nós, todo mundo tem essa curiosidade. Eu fui dar uma palestra ontem no IFMT. Os estudantes perguntavam também, mas por que Lucas? Até hoje eu tenho essa pergunta, né? Sim. E essa curiosidade é que veio fazer com que a gente escrevesse uma história bem assim, inovadora. Uma história, eu diria, até inédita, né? Porque, por que Lucas? Aí foi quando eu fui pesquisar. Eu encontro o Paulo Pitaluga, que foi coordenador do INCRE em 80, que fez o projeto de assentamento para cá. Foi ele que deu esse nome. Ele não perguntou para o morador daqui, dizendo assim, tá, vamos escolher que nome. Não, ele impôs o nome. Então, falando de abertura, de ditadura militar ainda. Né? E na época, porque essa época eu era muito pequeno, eu era muito criança lá no Sul, mas eu lembro de algumas coisas, por exemplo, o presidente da República naquela época era Ernesto Geisel. Sim. Certo? Lá na abertura da BR, né?
Não, eu digo o presidente da República daquela época. Sim. Era o Ernesto Geisel, né? Sim. E ainda era o sistema, o regime militar. Militar. Sistema militarismo que mandava no João Brasil. Figueiredo foi o último do militarismo, foi em 79 e 80, né? Aquela trecho ali que terminou. E eu lembro também que naquela época tinha uma frase que era usada pelo governo federal que dizia assim: plante que o governo garante. Não sei se tu lembra dessa frase. Essa frase foi da época do Ernesto Geisel, presidente da República. Plante que o governo garante. Era uma frase usada na Voz do Brasil, em tudo que era instituição, tudo que era programas do governo, ele usava. Virou um slogan, né? Era um slogan, virou, exato, uma frase que virou um slogan do governo militar. Plante que o governo garante. E ainda o meu pai muito jovem na época também, né? Às vezes ele dizia assim: pois é, vamos plantar porque o governo garante. Né? Quer dizer, que se não der, o governo vai garantir alguma coisa para nós. Através de financiamento, através de apoio de verba, através do Banco do Brasil, para custeio de lavoura. Tinha muito projeto. Então, foi uma época de abertura, né? Do Centro-Oeste, porque imagina assim, ó. Aconteceu ali em 78 esse primeiro movimento do Sem Terras no Rio Grande do Sul. Exatamente. Aí Cruzado Natalino. O governo, o que é que vão fazer? 78, 79, né? Que em 80 já foi o ápice. Quando eles queriam desmontar, 80. Mas já tinha começado o movimento antes. E essa encruzilhada natalina foi um choque para o governo federal. Porque ninguém nunca no Brasil tinha se movimentado tanto. A gauchada é meio doida, né? Você percebe que foi ali que começou um grande mover. Eu nunca tinha falado em sem terra, porque o governo abafava tudo. O governo militar é perigoso, não tinha brincadeira, né? Sabe que era linha seca. E daí o que acontece? O primeiro movimento do Brasil do Sem Terras. Dos Sem Terras. Acontece lá. Eles queriam dar um jeito de porque os colonos estavam sem terra para trabalhar, eles já estavam pensando nessa ocupação dessas terras para cá, então propõe para vir para cá, para essa região, e traz aí, fez uma proposta linda para trazer, quando o Curió, um cara que entrou na história do Lucas também, né? Que era um major, foi lá para tentar desarticular aquele movimento, não conseguiu. Então o único jeito foi pensar uma forma de tirar o pessoal de lá e se espalhar pelo Brasil. O Acre recebeu muita gente na região. Através do INCRA, eu acho. O INCRA. O INCRA começou os projetos de reforma agrária. Então vamos lá, joga o pessoal para cá, dá um salário para eles lá, fica um ano, cria uma safra, uma casinha, bota eles lá, eles queriam se livrar do problema, né? E prometeram muita coisa. E o pessoal vem para cá acreditando que ia ganhar dinheiro. Então vamos para lá, vai ficar rico. Pô. Imagina 200 hectares no Rio Grande do Sul, quem é que tem uma terra dessa? No Rio Grande do Sul a terra é escassa. Né? Escassa. Então 200 hectares por pessoa, por família, meu Deus, eu vou ficar rico, né? Chega aqui e encontra uma realidade que foi totalmente diferente. Totalmente diferente. Mas então imagine 1.000 você. hectares, mais 2.000 hectares, né? Não, e aí chega aqui e pensa que tinha alguma coisa, né? Mas vieram conviver com um mosquito aqui, né? Como é que vai trabalhar nisso aqui? Sem estrutura nenhuma, porque quando eles chegaram aqui já tinha alguns produtores que vieram com condiçãozinha e compraram trator, trouxeram para fazer suas coisas aqui em São Cristóvão, nessa região. E chegaram aqui, nessa região que é Lucas, não tinha nada. Então, rapaz, foi uma situação difícil. 213 famílias que vieram, 200 voltaram. Ficaram 13 ainda. Não tinha como ficar. Também tinha gente no meio de tudo que a gente, né? Tinha até artesão, tinha barbeiro, tinha taxista, no meio daquele movimento todo. Daquilo não tinha estrutura nenhuma. Não tinha estrutura nenhuma. O governo também não estava preparado, não tinha noção, né? Até que tinha uma certa estrutura assim, eles davam um saláriozinho de 15 mil cruzeiro por mês para comprar produto da Cobal, colocou um mercadinho da Cobal, ambulante ali, volante, colocou um postão de volante, que é no ônibus. E para atender aquela demanda, sim, daria, com muita dificuldade. Mas tinha muita gente também dizendo que não queria trabalhar. Você também teve isso, né? Não sabe disso. No começo teve gente que pensava que ia ser fácil. Que não foi fácil, e era para quem queria mesmo. Tinha gente que não tinha o espírito do colono. O colono tu sabe que é duro. Ele suporta mesmo. Aqueles que suportaram ficaram bem, mas os que não suportaram foram embora. E antes disso eu me perguntei, o que é que tinha nessa região? Será que foi só 76 para cá? Foi aí que nasceu o Piavoré. Eu fui pensar quem foi Francisco Lucas, porque no começo me diziam que era um velhinho que estava na beira do rio com uma cabaninha,
onde todo mundo passava lá e parava, e o velho morreu afogado ali e tal. Uma história que não é a verdadeira. Não tinha nada a ver com a verdade. Quando eu fui ver, o Francisco Lucas era coronel da Guarda Nacional, cara. Em 1912 foi o cara mais rico do Mato Grosso, imagina? Um dos maiores armazéns da época. Ele concorria com uns comércios gigantes, como era o caso do Almeida e Companhia. Né? Almeida e Companhia era da maior loja de Cuiabá. O outro que tinha uns irmãos, que era até da Itália, deixa eu lembrar, vou lembrar o nome deles, que eram dois irmãos, que eram, um era cônsul da Itália, que comprou terra do governo aqui para explorar borracha, né? O próprio coronel Alexandre Magno Ador, um italiano riquíssimo, que veio investir no Mato Grosso, na época em Cuiabá, quando viu a borracha dando negócio, ele caiu dentro, investiu aqui nessa região toda, cara, junto com Francisco Lucas de Barros, coronel Arthur de Campos Borges, o maior coronel de Rosário Oeste. Então esses caras eram potência no Estado, sabe? Eles que mandavam na política do Estado, entendeu? Essa reunião toda aí, né? E esse Francisco Lucas era um desses caras que trabalhava para o governo, né? Era o olho do governo no interior. Não tinha prefeito na época, era presidente do Estado, pra você ter uma ideia, nem governador tinha, era presidente do Estado na época, né? Eu estou falando de 1890 a 1930, esse período. Em 1930, Getúlio Vargas derruba esse sistema de coronelismo, né? O coronel era quem mandava no município, o cara, o que ele dizia era lei, ponto final. E o Francisco Lucas era um desse. E não tinha eleição, não tinha nada. Não tinha nada, tinha eleição, entre aspas, né? O só voto de cabresto, lembra? É. Você vai votar em quem eu mandar. E ponto final. Era assim, era o que tinha na região. Então o Lucas já fazia parte dessa história, porque Lucas era um grande centro produtor da borracha. Nós ganhamos aqui de Lucas do Rio Verde, ganhamos o prêmio de 1913 da melhor borracha do Brasil. Ganhamos do Pará, do Amazonas e do Acre. O Acre era o maior produtor de borracha da época. Mas a qualidade não era igual. Por quê? Por causa do clima. Lá é muita chuva direto, então os caras colhiam toda hora. A borracha ficava uma borracha muito fraca. Aqui só trabalhava na época de seca. Aqui é 6 meses seca e 6 meses chuva. Então na seca a borracha fica estrondando, é a melhor borracha, todo mundo queria comprar, porque era fácil trabalhar com borracha boa, para pneu, lembra? Era isso, a ideia era essa. A Inglaterra comprava, Francisco Lucas exportava borracha para a Inglaterra, cara, direto. Aí tu queria falar que o cara era um pobrezinho, coitado, estava ali. Então essa história era muito doida, porque eu encontrei tanta coisa a ponto de entender quando o Francisco Lucas armou 250 seringueiros de rifle para enfrentar o governo, cara, imagina. Isso é louco, né? Mas aconteceu aqui. Sangue aqui por causa disso. Derramou muito sangue em Mato Grosso, né? E outra coisa, índio. Os conflitos com índio aqui. Seringueiro com índio. Tem tanto relato. Tudo isso está na história. Esse livro é bom porque traz uma história bem antiga do que foi Lucas quando ninguém pensava em Lucas. Tanto é que o nome daqui era Piavoré, né? Essa região que sai do Rio Transpires, que era chamado Rio São Manuel, você sabe disso? São Manuel até o Arinos, tudo era no Piavoré. Tem um grande documento que é o decreto 281. Esse decreto deu confusão, meu Deus do céu. Então, tudo isso é história, cara, que está aí. Então o livro Pelo Aurélio lançou pensando nisso, nessa construção da pré-história antes de chegar aqui. Tu já lançou esse livro? Já lançou, já lançamos. Eu ia trazer, para você ver como uma coisa é dura. A correria foi tão grande que eu ia trazer uma cópia para deixar para você, para entregar uma cópia também de presente aí. Que é para você. E quem quer adquirir esse livro físico tem ou é só não, tem, na internet? Hoje aqui, porque assim, ó, nós fizemos um projeto para lançamento e como eu sou funcionário público, eu não podia lançar pela prefeitura, nem tem como, né? Só lançar o livro pela prefeitura para ter problema. Então assim, nós metemos dentro de um projeto federal, um artista aí, uma pessoa que trabalha com projetos, fez o projeto, lançou e tinha uma contrapartida. A contrapartida era lançar o livro pelo projeto federal e devolver para a sociedade. Então cada escola aqui do Lucas recebeu uma cópia do livro, né? Cada escola, tanto municipal, estadual, particular. As particulares nem todas eu consegui atingir porque o número de livros não deu. Né? E a partir de agora, nós estamos numa luta para que a gente fez o livro, a projeto era lançar o livro e devolver para a sociedade. Foi feito. Agora é hora de tirar cópia para dispor para as pessoas, né? Essa é a parte difícil, porque o preço é muito alto, né? No livro hoje, né? Por incrível que pareça, não é fácil tu fazer assim, eu quero 10 mil cópias. Vai gastar 50 mil no mínimo, né? 1000 cópias, 50 mil. Hoje um livro é 50 mil na produtora. 50 reais que a gente dá. Quanto compra de fazer na produtora, numa editora, né? Aí, então assim, hoje quem quiser comprar, dá para comprar pela editora.
Que a editora, não é editora, é o ICLAP, ela é a editora que nós lançamos o livro, mas deixamos lá. Se eu quiser, eu também compro para Esse livro, os direitos autorais é seu? Isso é nosso, tem que ser nosso, né? Não tem como ser. Por isso que a gente fez ele fora do poder público, para não dar esse problema de conflito, que pode dar problema de conflito, né? Pode. Você não Mas vai fazer. aí já não tem. E Não. nesse livro tu conta uma história, Cara, de 1800 e pouco, então? 1890 a 1890 foi quando ocuparam isso aqui, né? a 1900. 1930, né? Isso Esse deu período. quantos anos aí? Dá quase 100 anos? Não, já vai 100 anos, né? De 1800 pra cá, né? Sim. Dá não, muito mais, dá exatamente. 140. Então, assim, esse livro, a ideia, sabe o que é? Tanto é que a Assembleia Legislativa nos deu um título uma moção de aplauso. Eu nem sabia que era o deputado que fez isso. Quando ele tomou conhecimento do livro, falou, cara, esse livro tem uma base, não é de Lucas do Rio Verde, é do Mato Grosso. É do Mato Grosso. Porque nós tratamos nesse livro a política de todos os coronéis da época. Você né? mexeu em todo o estado. Marechal, todos. Falamos de todo o estado, porque era lá o centro, né? E tu mexeu de uma maneira tão assim, natural Sim. e que você pegou transporte, questão de estrada, Estrada, 63, né? geograficamente, né, de uma região aqui, Isso, né? geograficamente. Hidro, Hidro. que é os rios. Não foi tudo, né? Não tem jeito, né? Você englobou tudo. O livro está bem trabalhado, cara. Assim, se você for olhar mesmo, o livro foi bem trabalhado por isso. Pensando exatamente em deixar um legado, Zeni, de uma estrutura que a pessoa possa ter. Porque assim, história não acaba. Tu pega o livro, tu vai, aqui tem outro caminho que eu posso pesquisar essa outra área, né? O cara segue naquele caminho e vai pesquisar essa área. Eu encontrei a estrada aqui, pra você ter uma ideia, está no livro, a primeira estrada feita do Mato Grosso. Que quem fez a estrada, a primeira estrada feita do Mato Grosso que eu falo, pro norte. De Cuiabá até Rosário, quem fez a primeira estrada foi Arthur de Campos Borges, foi o sócio do Francisco Lucas. E de Rosário até aqui a beira do Rio Verde, foi ele também que mandou fazer. Quem coordenou o trabalho foi Francisco Lucas de Barros, que era o sócio do Arthur de Campos Borges. E essa estrada é uma estrada federal. Não, é estadual. Estadual? Porque o governo do estado, olha o que aconteceu. E essa estrada morreu. A primeira estrada que o Arthur Borges ele abriu foi por esse decreto 281. Esse decreto foi um grande conflito. Que em troca dessa estrada aberta, para tirar, porque qual era o interesse do governo? A gente precisa ter. O Arthur Borges levou o presidente do estado, que era o Caetano. Nós precisamos ter estrada para tirar borracha. Não dá para trazer borracha por água. Como vai ser isso? O Rio Arinos vai sair lá no Teles Pires, só se for para sair para o Pará. A gente tem que tratar Cuiabá. Não é então que fizeram que abre uma estrada por terra. Ele colocou. Cara, eu tenho um relato tão lindo desse livro, se tu vê um relato do cara que abriu a primeira estrada na mão. Tu tem depoimentos de pessoas ligadas a isso. E tem documentos, no livro, documentos da abertura da estrada. O Godofredo, que foi o cara que abriu, pegou 70 homens, com foice, machado, fazendo pingueira. Todo braçal. De Rosário até a quebra do Rio Verde. Essa BR foi a primeira aberta. Então, esse projeto é tão interessante, gente, que está lá no livro também. Nesse projeto, eu estou dando aqui quase falando do livro todo já, né? O Arthur de Campos Borges, que merece ter o nome dessa estrada, o neto dele, eu conversei com ele agora, e ele está lutando para ver se bota o nome, pelo menos num trecho da estrada, do nome do voo, que é Arthur de Campos Borges. Ele entregou esse projeto para Getúlio Vargas em 1941, numa visita de Getúlio em Cuiabá. Ele levou o projeto, isso aqui, presidente, faça essa estrada, daqui para Santarém. Porque foi ele o único homem que teve coragem de sair em 1896. Olha quando? 1896, saiu de pé de Rosário até Santarém. Com a equipe, pegando barco, não dava para andar por estrada, e voltou fazendo pique da BR, dessa estrada. Ele fez um projeto, entregou na mão do presidente. O presidente disse, eu vou pensar muito nesse caso, que a gente precisa de uma estrada assim. E esse mesmo projeto foi usado em 71, por cima dessa estrada, usado para abrir até Santarém. O mesmo projeto do Arthur Borges. E o nome do cara não aparece. Pois é. Tu vê, ninguém colocou o nome dele nessa estrada. Ninguém nem conhece Arthur de Campos Borges. Não, e não conhece
E nem a história, não conhece nem a história. E agora nós trouxemos para o livro. A ideia é isso. É fortalecer essa presença desses homens guerreiros. Então os caras, Francisco Lucas foi um dos guerreiros também, cara. Esse cara, tudo bem que ele explorou muito aqui. Eu não acho que, é minha opinião, tá? Eu não acho que o Lucas do Rio Verde tinha que ter homenageado Francisco Lucas. Porque o Francisco Lucas não faz parte dessa história. Ele explorou ele morreu em 45, né? Ó, ele explorou muito borracha aqui, beleza, a terra era dele, ele comprou. O filho dele era juiz de Cuiabá, continuou com a terra. Vendeu essa terra aqui, agora venderam em 79, não, 64. Venderam até 64, 65. Tem contrato. Eles venderam a terra para outros. Venderam para outras pessoas aí, que até essas pessoas foram até de fora do estado. Né? E para poder aí depois, o governo toma essa parte aqui, porque os colonizadores perderam a esperança daqui na época. Os anos 60, 70, eles disseram, isso não vai dar certo. Não sei se tu conhece a história de Jaldilândia. Que Jaldilândia foi um projeto aqui em Mutum que ia ser uma cidade. Está lá uma vilinha até hoje lá. A Jaldilândia foi feita por Aziz Rashid Jaldi. Esse cara era um turco que comprou essa terra ali e começou a trabalhar aí. Fez um plantio de café, um mega plantio de café nos anos 60. E aí, tá tudo ligado, que ele comprou ele arrumou essa terra do filho do Francisco Lucas. Entende? Então, aí essa terra aqui, o Francisco Lucas deixou pro filho, o filho juiz de Cuiabá, morreu novo em 54, a mulher assumiu, a dona Mariana, não deu conta de tocar a terra, invadiram a terra dela. Essa terra é grande do Francisco Lucas. Essa terra do Francisco Lucas vinha aqui, Itapurá, Itaiangá, toda essa região deles. Tanto é que o bisneto do Francisco Lucas, o neto do Francisco Lucas, foi quem loteou Itapurá. Você entende isso? Quer dizer, a história é muito intensa, tem muita coisa. E a gente fez ali pensando em deixar esse legado, que legal, porque vai ter uma materialidade histórica também, né? E o museu é isso, é conservar essas histórias, né, Zé? É importante. Isso dá uma palestra. Cara, isso dá uma palestra gigantesca. Dá uma palestra. Nós temos trabalhado nas escolas, isso ali é escola, faculdade. Isso faz parte da história de uma região do Brasil. De uma região que do foi Brasil. Um tempo, eu não sei se tu sabe que o Mato Grosso ele teve 3 tempos áureos. A primeira exploração do ouro, né, com os bandeirantes. O ouro acabou, foram para as fazendas, grandes fazendas que tivemos em Rosário, Chapada dos Guimarães. Os 16 caminhos para subir a serra, está no meu livro, tá? Tudo isso. Então, depois disso, depois da mineração, veio as grandes fazendas, depois da grande fazenda veio a borracha, cara. Foi uma das maiores potências econômicas do Mato Grosso. Uma riqueza. Uma riqueza imensa. Estava tudo onde? Diamantino, porque não tinha, aqui não era nada, aqui era só terra de Diamantino. Isso aqui era o resto de Diamantino e Rosário primeiro. Essa terra pertenceu primeiro a Rosário, aí depois foi para Diamantino, são municípios antigos, né? E isso aqui é uma história sem fim, cara. E é por isso que tentamos deixar esse livro para que as pessoas tenham mais conhecimento e pá, que legal que a gente tem uma história anterior, né? Não foi só isso que a gente conhece. E fica aí na jornada, né? Porque Sorriso na época também parecia para Diamantino. Aquela região toda ali, toda essa região era porque assim tinha uma divisa, né? Se você tem uma ideia, Diamantino, Sorriso, acho que Sinop também, que veio a agropecuária de Sinop, que era uma colonizadora que foi para lá, né? Para trabalhar com madeira, né? Alta Floresta foi uma dessas outras, que foi até primeiro que nós. Eles foram no início dos anos 70. Assim que o BEC abre essa região, várias pessoas já foram para Alta Floresta, até primeiro do que aqui, né? E tem até um filme que eu assisti, esse filme acho que foi na Globo ou na Bandeirantes, um tempo atrás, aí passou, sobre a mineração, sobre o ouro de Peixoto de Azevedo. Tu sabe que Peixoto de Azevedo preto e branco ainda. Ele começou a ser explorado no tempo dos Bandeirantes, tá? Aquela região ali de Campo Novo Parecis da mesma forma. Eu estou falando de 1770. Os Bandeirantes, cara. Nós encontramos aqui cemitérios que não tem data. Eu falo isso aqui assim, sem poder continuar a pesquisa, porque hoje não dava para fazer isso. As terras particulares é complicado. Tu começa a pesquisar, se tu acha um sítio arqueológico, ninguém quer deixar mais tu entrar na terra. Eu tive um problema agora na pesquisa, que eu encontrei um cemitério, que eu encontrei uma placa de 1869. Furado no alumínio totalmente diferente do de hoje, alumínio resistentíssimo. A placa feita furado no preguinho, a datação daquele cemitério.
lá no norte, lá no município aqui de Ipiranga. Então, para você ter uma ideia, essa região foi muito explorada, Zé, na época da borracha, no tempo dos seringais. O cemitério dos esquecidos, que eu fui lá pesquisar também, é do tempo do seringueiro. Começou no tempo da extração do ouro, né? Aí os seringueiros, eu encontrei os seringais dos caras aqui, as barracões antigas, já acabou-se tudo. Mas teve a presença. O seringal Piavoré, nós descobrimos o local. Então assim, hoje ninguém entra mais, os caras não querem saber se encontra. Eu mandei documentação para São Paulo pedindo aos advogados, ó, eu preciso entrar na terra para pesquisar nas fazendas. Ele falou, tu vai escavar? Eu falei, não, a gente vai só confirmar. Se tiver escavação, é um detector de metalzinho para provar que existiu ali coisa. Não pode. Proibido. Porque ninguém quer. Se encontra qualquer sítio arqueológico, acabou o negócio, né? Principalmente foi de índio, né? E ainda bem que a gente sabe que essa região aqui não tinha muito índio, sabe disso. Os índios que tinham eram muito índios que não eram aqueles índios que como tinha em Campo do Parecis, né? Eram índios que mais passavam. Mas tu sabe que nós temos um sítio arqueológico aqui, né? Que é possivelmente, é da cultura Itaparica. Tu sabe o que é isso? A cultura Itaparica nasceu 10 mil anos atrás e morreu há 3 mil anos atrás. Mas o sítio está aí, foi documentado por Brasília, está lá no IFAM, ali na Canoa Quebrada. Quase que a Canoa Quebrada não era concluída por causa desse sítio. Mas graças a Deus, porque era um sítio que não tinha nada demais a não ser pedra lascada e está lá preservado. Nós estamos tentando puxar esse sítio para o município, porque ele está registrado em Brasília. Mas a gente precisa dele para o município para fazer pesquisa aqui para os nossos alunos entender que isso aqui teve índio no passado, né? Então é muita coisa. Teve tribos indígenas. Tribos antigas. Isso aqui tá muito provável, com certeza era tribos de índios canibais, né? Sem dúvida, porque era do tempo do Peru, né? Dos astecas, dos incas, dos maias do México, dos incas do Peru. Exatamente. Dos astecas dos Estados Unidos. É o mesmo povo daquela época teve índio aqui. Entende isso? Exatamente, porque eram índios selvagens, né? Nossa Amazônia é isso, cara. Em todo lugar que for tem isso, né? Porque os astecas, os incas, eram tudo tribos de índios selvagens. Selvagem, né? Podia falar assim, para a civilização. A civilização estava chegando, né? Eles iam derrubar todo mundo, né? Como foram destruídos povos. Tu sabia que Francisco Lucas catequizou índio aqui, não? Os índios caem nisso. Eu tenho um documento, inclusive. Ele conseguiu, junto do governo do estado, ter uma ideia, uma mixaria, 2 quilos de ouro. O valor de 2 quilos de ouro. Mas isso é incrível, porque deu uma guerra danada naquele tempo. Mas já está até passando o horário. Tu vê como passa e ninguém vê, né? Conversando. Eu não sei se eu falei, eu acho que eu falei demais, é que eu falo muito. Se tu deixar, eu vou ficar mais todo. Não, vamos falar. Mas para terminar, o certo é que o Francisco Lucas tem uma ideia como é importante a história da cidade. Francisco Lucas conseguiu catequizar índio Caiabi, ainda começou o processo. Mas aí entrou no meio o coronel Marechal Cândido Rondon, que ele era o cara que abria a linha telegráfica para Rondônia, para o Acre, para Amazonas, e na verdade ele fazia mais barbaridade do que catequizar índio, né? Ele fazia era acabar com a aldeia muitas vezes. Isso tem história, documentação. De que ele tinha índio que não aceitasse o que ele queria, ele metia fogo. Matar. E aí passava por cima. E assim, mas ele era o cara do estado, ele era visto pelo Brasil como um grande mito. Tanto é que o aeroporto de Várzea Grande leva o nome dele, né? Não, e Rondônia, o estado de Rondônia não homenageia ele, né? Exatamente. Rondon. E no Paraná tem uma cidade, né? Grande do Rondon. Ele virou um ícone no Brasil inteiro, esse cara. Mesmo praticando barbaridade, mas o problema é que ele levava a boa mensagem dos índios para o Rio de Janeiro. Porque a capital do Brasil é no Rio de Janeiro, né? E ele levava uma bela mensagem, um belo construtividade. O cara era uma figura ilustríssima onde chegava. E o Francisco Lucas quis catequizar os índios daqui e disse, não, quem tem que fazer sou eu. Então ele entrou no meio, então o Francisco saiu do meio. Disse, não, sabe uma coisa? Não vai dar certo mesmo. Foi tempo que já estava no fim também, porque ele sabe que houve a crise da borracha, né? Então foi tempo de abandonar as terras aí. Mas é muita história, gente. É muita história, noção, né? Mas a história tá boa, agora são 19h03, dá para nós ir mais uns minutos. O Lucas do Rio Verde, a população hoje acha que o nome Lucas do Rio Verde é por causa do Rio Verde que tem ali na ponte, né? O que foi que o Paulo Pitaluga fez? Eu conversei com o Paulo Pitaluga, eu fiz questão de gravar essa entrevista. Porque todo mundo falava assim, não, foi dado porque a proposta daqui dos... Tem várias versões. Tem várias versões, né? Mas o que é que os... Mas a versão verdadeira é essa tua que tu está falando. Do Paulo Pitaluga, que foi ele que deu o nome.
Ele falou assim, ó, ele reuniu um dia, em 80, e disse assim, pessoal, 81, assim chegou os colonos, chegaram os colonos, falou, vamos dar um nome para isso aqui, para essa vila. Que aqui não tinha nada, né? Não, aqui tinha... Nem estrada não tinha direito. Não, né? só tinha BR-163, que era que vinha de 71, começou em Cuiabá para chegar em Santarém. Essa estrada já estava aberta. Já estava aberta em 71, em 80... Pelo exército, né? O exército. Tanto é que o Dono Beck estava com o acampamento aqui, né? Foi aqui que os colonos ficaram, no acampamento do Dono Beck. Quando os colonos chegaram, não tinha pra onde ir, chegaram aqui, nem casa tinha. Ficaram embaixo de lona. Debaixo de lona. Tá lá as fotos até hoje. E os documentos e tudo. Então o que que acontece? Eles disseram, que nome vai ser dado? Porque o projeto chamava-se Gleba Lucas. Porque todo mundo conhecia, nos anos 60, já sabia da história do Lucas. Porque o Lucas foi um tipo de homem, ou de um tipo de coronel, o Zane, que marcou a localidade. Onde falava do nome Francisco Lucas, os índios corriam com medo. Os povos se assustavam, o cara era brutal, ele era brutal. Os filhos, a família sabia disso até hoje. A família nem sabia dessa história toda, foi pesquisar profundamente, porque nem a família sabia dessa história. Francisco Lucas era um tipo de assustador, era um tipo de coronel, sabe aquele coronel rígido, duro? O que ele dissesse ia acontecer. Ele tinha um capanga aqui chamado de Tenente, o baixinho careca. Agora sou o nome do cara. Não vou lembrar. Esse cara era brutal. Ele era mandado do Francisco Lucas. Rapaz, onde ele passava, ele queimava o canavial de gente aí, do Aturbode, ele fazia desgraça aqui. Ele matava gado, porco, ele era doido. O cara, ele queria mostrar quem que mandava aqui. E quando falava o nome Francisco Lucas, os índios tremiam. Porque ele não brincava aqui com... Todo mundo respeitava. Todo mundo respeitava, ele tinha lei. Ele era lei. Ele era lei. Ele ditava a regra. Francisco Lucas era um tipo de coronel que ele não tinha ele não falava, ele era um cara silencioso. É o cara mais silencioso. Como é será que era o relacionamento dele com a mulher? Primeiro, a dona Mariana teve um problema muito Na sério. hora de fazer amor, por exemplo, como é que será que era? Pois é, tu sabe que os coronéis antigamente como é que era mais ou menos, né? Era Poderia ser muito né? violento, né? Era muito brusco. A hora que ele queria... A imaginação não sei nem onde vai, né? Mas tu sabe uma coisa? Que assim, ó, o Francisco Lucas teve um problema muito sério que ele perdeu 4 filhos para a doença. Teve uma peste aqui no Mato Grosso, em 1918, cara, e que dizimou o estado todo. Foi a pior coisa do mundo. Tal da varíola, né? Eu lembro dessa doença. E daí o que acontece? O Francisco Lucas perdeu 4 filhos. Mas era de uma vacinado vez. quando era criança contra a varíola, essas coisas aí. E ele perdeu 4 filhos de uma pancada. A dona Mariana, ela entrou em depressão, morreu depressiva, triste. Imagina. Muito jovem ele perdeu a mulher, ele virou uma pessoa assim, sabe aquele fantasma? Uma mulher extremamente rica, uma mansão Poderosa. poderosíssima. Casado com um poderoso, Poderosíssimo. um Trump da vida. Ele era, pra cá sim era isso, né? Ele era respeitado. Os caras, eles criam negócio com todo mundo. Para ter uma ideia, esses coronéis da época, né? O Totopaz, que é da época, eles criam negócio com todo mundo, menos com o Francisco Lucas, porque eles sabiam que ele era um cara muito Difícil dele. difícil. Ele era rígido, ele era Mas ele era certo, né? Ele era um cara muito correto. Né? Ele tinha escravo aqui, né? Ele era dono de escravo. Ele vendia escravo, trocava por açúcar. Você tem uma ideia? A usina Itaici, lá em Cuiabá, até faz parte de toda essa história. Francisco Lucas tinha escravo, tinha tudo. Então, cara, se tu for olhar para essa história, ele era um cara muito duro assim, e o relacionamento dele familiar era assim, ele ficava aqui, muitas vezes vinha aqui, ele não vinha aqui muito, ficava mais em Rosário, que era um lugar, um ambiente de receber borrachas, de começar a movimentar. Ia pouco em Cuiabá, mas ia ser para a família, porque o armazém dele estava lá. O irmão da mulher dele, ele era casado com uma sobrinha, cara. Tu sabia que o Francisco Lucas, ele era da família da coroa portuguesa, não? Para ter uma ideia, eu busquei toda a descendência dele. Por que o Francisco Lucas tinha um nome tão importante? Porque o bisavô dele era da coroa portuguesa, ele foi mandado, o trisavô, tataravô que chama, né? Foi mandado de Portugal para assumir o Porto de Santos, São Paulo, assumir a capitania paulista. Aí o bisavô dele veio para Cuiabá para explorar ouro, para a região de Cuiabá. E aqui ficou a família, criou a família dele é de todos esses nobres, de toda essa baixada cuiabana, de toda esse Pantanal. A família dele é pantaneira, foram os pioneiros pantaneiros. Então é um nome assim que vem de muita história, cara. O pai dele, José de Barro Maciel, foi um dono do Livramento, praticamente tudo. Então assim, tem uma ligação muito longa, o livro está bem completo por isso, né?
Por isso que é o legal do E livro. tudo isso essa narrativa tua aqui, quem tiver acesso ao livro Vai saber estar tudo isso, lá. vai estar lá. Essa é a ideia, tu entendeu? Por isso que o livro é importante. A gente não dá muito importância porque não leu ainda, mas quem lê isso, cara do céu, todo mundo leu esse cara, eu não tinha nem ideia disso. Nem a família sabia que ele pertenceu ele é do sangue português, da coroa portuguesa, sangue nobre, né? É por isso que deu certo, as pessoas do passado, sempre foi assim, Zé. No passado só dava certo quem era da nobreza, não é? E ele era um filho meio que bastardo, o pai teve dele uma relação meio promíscua em Rosário Oeste, a família em Cuiabá, o pai dele tinha 3 mulheres, pra ter ideia. Ele tem pra isso, né? Sim. Casou com sobrinha. É uma pena que terminou aquele tempo, né? Eu não sei se é pena, porque naquele tempo quem dá conta desse negócio, pai? Uma hoje nem dá conta, olha. A gente já se incomoda, né? Imagina 3. 3. E assim, tu tem um olho de olho pra você, tá? Hoje tem confusão. Mas enfim, Zé, é isso, cara. História é muita Ele coisa. diz assim, a gente já se incomoda. E o quanto vocês incomodam? Incomoda você, né? A mulher que mais sobra, né, gente? Meu Deus do céu. Zé, a história é longa, não dá pra contar tudo aqui. Não, Não, mas olha, é muito bonito. muito legal, cara, muito Muito interessante. bom, tu tinha que ter vindo antes aqui pra gente falar essa história. Ninguém reclamou, né? Porque não falamos de futebol, né? Não, Não, Como é que vai reclamar, né? fala de história, coisa bacana aí da nossa Coisa vida. bacana. Tá no nosso dia a dia aí, né? É. E daí tem uma história, tu sabe por que o estado ali é Bahia? A Bahia não foi também capital do Brasil uma vez? Tá falando de Porto Seguro, né? É. Aham. Foi capital também Sim, do Brasil, sim. não foi? Sim. Rio de Janeiro Foi. foi. Rio de Janeiro foi. É. Brasil só foi depois, né? Lá depois do Rio, né? É. E aí, quando o Cabral veio para o Brasil, sair para descobrir terras, a caravana do Cabral, as caravelas lá, aquelas coisas, eles vieram vindo, estavam muito tempo andando, cansado, né? Já debilitado de tanto andar em mar, e só mar, água e não encontrava terra. Né? Aí ele encontrou lá um terra assim, e ele veio na frente dos outros caras veio para trás, ele encostou o barquinho dele lá na. Meu Deus do céu, até que enfim terra firme, né? Aí ele ia encostando assim, ele olhou, tinha um índio sentado na beira da praia, lá na areia, lá, um pedacinho de pau riscando o chão. Assim, tá. Daí Cabral chegou e pediu para ele, aí índio, como é que é seu nome? Ele olhou, pôs com aquela cara de quem não queria nada, falou, Bah, eu sou o Cabral, estou vindo de Portugal, estou descobrindo terras aqui, estou vindo. Tu podia fazer o seguinte, Bah, eu estou muito cansado de tanto andar e tem uns companheiros meus que estão vindo num outro barco e ficaram para trás. Tu podia ir lá então, pega o meu barco aqui, vai encontrar eles, fala que eu estou aqui, que eu encontrei terra firme e que nós vamos pousar aqui, vamos descansar uns dias aqui para depois nós seguir viagem. Tu vai. Aí se tu ir fazer esse favorzinho para mim, encontrar eles, trazer eles aqui onde eu tô, eu em tua homenagem, eu boto o nome dessa terra de Bafoi. Aí o Bá continuou riscando no chão ali. Ai, bem história assim. Aí o Bá olhou para ele e falou assim, ô seu Pedro, eu tô cansado, eu não vou. Bá não vai. Então tu pode fazer o seguinte, ó, bota o nome dessa terra de Bahia. Bahia, porque Bá não foi. Bá não foi. Se o Bá tivesse ido, ia ser Bá foi o nome. Foi, né? Como o Bá não foi, ficou o nome de Bahia. Tá vendo? Já vem história de novo, né? Então, eu contei essa aqui pro Biro, o Biro já não gostou. O Biro não gostou, né? Ele é baiano, né? O Bira é baiano? Ixi. Ele é baiano, né? Baiano. Ele gostou da rede, né? Você sabe como é que baiano paga a promessa? Não sei não. Eu sou Ele sobe na escada rolante e vai de joelho até lá em cima. Para não dar. Um abraço pra tia. Deixa. Lá em Deixa o Rondônia. Biro te pegar nessa história. Gente, O Milda Irber tá assistindo nós. Opa! lá em Rondônia, né? Olha Em aí. Cerejeiras. Cerejeiras Rondônia, tá assistindo a gente lá. Opa, Terra Nova, Cerejeira, lugar bom. Bacana lá. Estão plantando soja agora lá. Começaram a plantar Começou a soja. expandir, né, pra lá também. Ô, Oliveira, eu quero ver se você, olha lá, o que tem nessa caixa que eu estou na mão aqui, é lá da JD Sports. É um prêmio para o Dia das Mães. Olha que legal. Segundo domingo de maio é o Dia das Mães, né? Perfeito.
Então, quem adivinhar o que tem na caixa, vai levar esse presente para dar para sua mãe, para sua esposa, que também é mãe, essa história toda. E eu quero saber se tu adivinha o que tem aqui dentro. Ai, que tem aqui dentro. Tenta adivinhar o que você acha que tem. Pode pedir a opinião da sua esposa que está aí nos Ela bastidores deve saber assistindo. mais que eu, vem aqui, esposa, que eu acredito que seja uma roupa leg aqui, o negócio de praticar atividade física. Vem cá, pega aqui. Chega aqui para o pessoal de ver também. Uma mulher bonita dessa não quer ser vista, Tem que mostrar, Tem né? que mostrar, né? Tem que mostrar. Mas já que ela não quer vir, vamos dar para ela. Vamos ver aqui. Ela está nos bastidores aqui. É. Vê se ela tem mais experiência Tem. de adivinhar, né? Tem. Mulher é mais sensível, né? Para isso. Acho que seja roupa de academia, não sei. O que você acha que é, na tua opinião? Talvez seja um leque mesmo. Um leg. Você acha que é uma leg, que é uma roupa fitness para academia? Para ir à academia. E você acha que é o quê? É isso mesmo, como eu penso. Você acha que é também? Também. É só para vocês não contrariar um ao outro? É, porque senão dá confusão, né? Então, gente, nós vamos saber o que tem dentro dessa caixa aqui, dia 8 de maio, que é a sexta-feira antes do Dia das Mães. Daí a gente vai sortear, vamos abrir, vamos sortear entre os acertadores. Se tiver mais do que um, a gente sorteia. Se não tiver ninguém, a gente sorteia igual para os que Tá certo. compartilhar o Vai ser uma programa. camisa de time também, né? Vai saber se não é a camisa do Luverdense, né? Pois é, Vai isso saber se também não é a eu camisa sei. do Luverdense aí dentro, né? Essa camisa nova. Olha, tem que foi, dia foi certo lançado lá camisa perguntar nova, pro né? Evandro, porque nem pra nós ele falou. Nem o Evandro falou nem pra vocês? É, ele Abraço, largou a caixa Evandro. aqui e tchau. Então, é isso aí, já. Vamos ver o que tem aí no dia 8 para a gente sortear para quem acertar. E para você concorrer, você tem que participar do programa de compartilhar o programa, né, Sandra? Isso, comenta, né? O que tu acha que tem e compartilha o programa. Daí se não tiver acertador, a gente sorteia entre os compartilhadores. Então é compartilhar o programa, na verdade. Né? Isso, mas comenta o que tu acha que tem. É, tem que compartilhar, mas tem que escrever lá, né? É, O que acha que é, né? O que tem dentro dessa caixa. isso. Posso dar uma dica pro pessoal? Pode. É bem leve a caixa, né? Leve, rapaz. Ela é livianinha mesmo, E- né? É vai. levinha. Outra dica, bate alguma coisa aí? Não bate nada, né, tia? É uma camisa. É suave o negócio aqui dentro. É suave na nave, É. né? Diz o outro, né? Então tá bom. Olha, gente, são 19h16 agora, hein? O nosso programa hoje nós não falamos de esporte. Tem bastante coisa para falar de esporte, mas eu quis priorizar aqui no primeiro tempo hoje a vinda do Oliveira Neto, que é coordenador do Museu Histórico de Lucas do Rio Verde, para falar sobre história. Eu sempre fui quando eu estudava, né? Eu sempre gostava muito de história e de geografia. Puxa, legal demais. Duas coisas que eu gostava demais, história e geografia. Eu não era muito fã de ciência e nem de matemática. Matemática. Língua portuguesa, então, né? Português também não gostava muito, Meio não. chato, é. Fazer redação. Ixi, fazer eu não sei amava o quê. isso, Zé. História e português pra mim, Eu gostava de história. História até hoje, eu me prendo numa boa história, entendeu? Né? Você começou a contar essa história. Uma história... a gente viaja, né? Mas não, você viaja lá em 1930. É. Né? Você viaja, eu viajo lá na época do Ernesto Geisel, do presidente, João Figueiredo, que nem nós lá no Rio Grande do Sul, tivemos Amaral de Souza como governador do estado do Rio Grande do Sul, né? Jair Soares, governador do estado do Rio Grande do Sul, Pedro Simon, governador do estado do Rio Grande do Sul. Antes, não, ó, Getúlio Vargas é do sul, né? Do Rio Grande, né? Getúlio Vargas. Então tem que a cidade lá tem homenagem a ele também. Sim, nossa, Getúlio Vargas. Conhece Getúlio Vargas lá? Não. Perto não- de Erechim. Terra boa. Eu não conheço Getúlio Vargas ali, a cidade, né? Sim, sim. E não conhecia o Getúlio Vargas Ah, também. não tinha como. Não tinha como conhecer. Mas a gente busca a história, né? Você vai viver um pouco dessa história, você entra dentro dessa história, você vive ela, né? Você faz um túnel do tempo, né, cara? Então isso é legal, essas coisas são legal demais aí pra gente, né? Oliveira, então assim, Lucas do Rio Verde esse é o nome que foi dado terminal. através... Isso, Paulo Pitaluga, que foi o coordenador do livro, disse assim: a partir de hoje a cidade se chama Lucas do Rio Verde em homenagem ao Francisco Lucas de Barros, porque era o dono dessa terra anteriormente. Então Lucas em homenagem a ele e Rio Verde por causa do rio. Por causa do rio, né?
Então, Lucas do Rio Verde. fechou a 6 Fechou. quarta, né? É. Ele era o dono de tudo isso mesmo, né? É ele que mandava, Isso né? foi lei. E escreveu na ata. Está escrito na ata até hoje. A ata está no museu. Pessoal, o museu está aberto lá, quem quiser ir é bom conhecer. E lá dá uma olhada. Olhada E na você ata. fica lá para você dar explicação para essas Sim, pessoas. às vezes. Pô, tem uma pessoa que atende, a gente tem muito o que fazer, mas principalmente as visitas direcionadas. Quero que você diga assim, ó, sim. eu preciso de tratar tal assunto, eu preciso de alguém. Então, Tal hora, tem que tal dar, né? dia, Tem agendado, que dar, na verdade, né? Porque senão você não dá conta, né? Muita gente toda hora chegando, aí tem uma moça que atende normalmente, mas quando tem essas visitas direcionadas, aí eu quero conhecer tal tema, aí eu tenho que estar lá, né? Porque a gente está na pesquisa com isso, né? Exatamente, né? Nada melhor. É. Ninguém melhor que você para. Porque quem fez a pesquisa não tem jeito, né? É. E a gente já sabe, isso fez parte da vida aí. Gente, tá tudo na cabeça já, né? Tá tudo na cabeça já. Tu pretende escrever mais algum livro baseado em histórias Sabe por quê? verídicas? Sim, porque assim, Zé, aqui em Lucas está faltando uma história que é a história da evolução da cidade. Tem uma história muito legal que as pessoas não entenderam até hoje. Que foi esse momento. Como é que Lucas sai de 90 para 2000, explode de uma hora para outra? Como assim? O que aconteceu? Cara, tem um negócio muito legal nisso aí, que foi o sistema cooperativo. Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Sorriso Itapurá se uniram. O Otaviano Pivetta tem um papel fundamental nisso, cara. A gente não conhece ainda a história real do Otaviano Pivetta, o que é que ele fez. Ele foi o cara que criou a Intercop. Ninguém fala da Intercop. Eu acho que tu nunca ouviu falar desse nome. Não. Entendeu? Não. A Intercop foi o grande passo para a suinocultura existir. Tinha milho, beleza, plantaram milho logo no começo. Os primeiros produtores de 78 já tinha milho aqui plantado, 79, né? Já estavam plantando, daqui a pouco tinha tanto milho, não sabia nem o que fazer. Cara, vamos dar um direcionamento nisso aqui, vamos fazer isso crescer. Como? Em 89, o Otaviano traz a primeira exposição de suíno lá do sul. E foi buscar umas espécimes lá e apresentou na Expo Lucas, já, né, 89. A primeira Expo Lucas, logo, a segunda, né? Segunda Expo Lucas. O cara já trouxe essa ideia e começou a pensar, então se reuniram grandes nomes de Nova Mutum, todos os caras estavam envolvidos com essa coisa do progresso, da agricultura em larga escala. Eles pensaram o que é que ia fazer. Tem até uma pesquisa que foi feita pela Intercop, cara, que foi o que eles vão produzir. Botaram até seringueira no meio, seringueira, algodão, borracha, porque já que aqui tinha sido... Os Zé, quando chegaram aqui, os caras encontraram milhares de seringueiras aqui. É seringal isso aqui. Francisco Lutz deixou aí seringa cortada, tem até hoje, eu encontro aí nas viagens que eu faço nas pesquisas. Então eles colocaram seringueira, algodão, o que mais? Milho, arroz, soja. O que a gente produz? Na pesquisa, o maior número de produtores foram 50 pesquisados, de todo pesquisado, 50 votou por suinocultura. Por quê? Porque houve um pensamento, cara, tem milho, vai ser fácil criar pouco. Tem que consumir esse Tem milho. que trazer uma forma de fazer com que isso gere uma economia mais forte, né? Vamos expandir, né? Vamos verticalizar essa coisa. Vamos dinamizar essa produção. O Otaviano teve um papel fundamental, porque na hora que a Intercop é criada, ele foi o primeiro presidente. E o vice-presidente foi lá, um ex-prefeito de Mutum. Eles criaram essa Intercop, uma cooperativa, e começaram trabalhando na questão da suinocultura. Mutum explodiu, mas aí, Sorriso, daqui a pouco a crise chega, o pessoal fica com dificuldade de investir, Sorriso pula fora, Itapurá pula fora, Nova Mutum pula fora, e o Otaviano ficou só praticamente. Aí chamou até um dos pioneiros daqui para ser o vice-presidente da Intercop. Dali foi que surgiu a excelência. Não tem a excelência alimentos Sim, aí? o frigorífico. Frigorífico. Aquele frigorífico primeiro foi na Intercop, mas todo mundo desistiu. Ele ia fechar. Cara, então assim, o Otaviano foi um visionário nisso tudo, cara. Eu admiro a história desse homem. Porque por causa dele, essa suinocultura explodiu. A Sadia só veio por causa de quê? Porque a suinocultura da excelência explodiu, criaram a EMA Alimentos. O Miguel fez parte disso, a maioria dos grandes empresários eram parte da EMA Alimentos, que por meio da EMA Alimentos a Sadia cresceu os olhos e diz vai dar certo. Aí já tinha a suinocultura tinha explodido já, a avicultura começou a explodir, né? Aí chega quem é a Sadia, aí a coisa muda de história.
Aí a estrutura O muda. Lucas mudou de patamar, né? Cara, e assim, mas teve uma história muito interessante, básica disso. Os caras daqui fizeram história, não foi de qualquer jeito. As pessoas veem muito, os caras ficaram ricos, beleza, mas ficou rico porque teve coragem de investir, sofreu, cara. Os caras faziam financiamento para fazer a coisa andar, porque ninguém queria. Aí quando ganhou dinheirinho, a gente disse, o cara aproveitou. Não aproveitou, ele trabalhou. Eu vejo assim, desculpa, mas é uma Não, opinião, mas é verdade. porque eu estou pesquisando isso. E agora eu quero escrever o livro dos anos 90. Porque nos anos 90 explodiu o Lucas do Rio Verde. Foi a década da explosão, do crescimento, né? Da estrutura. E o Marino França tem um papel fundamental na criação de uma cidade bela. Eu acho que o Marino foi o prefeito, todo mundo sabe disso aqui, o Marino França foi o prefeito que deu um brilho a essa cidade. O cara que teve visão, porque o projeto já foi trazido pelo Otaviano lá atrás, né? Porque tu sabe que os primeiros 2 mandatos, os 2 primeiros prefeitos, foi o Silvério Cotrade e o Paulinho Nunes, os caras estavam zerados, cara. O Paulinho Nunes fez muita coisa aqui, você não tem ideia, que o bairro Rio Verde foi criado por ele. Né? O bairro Rio Verde inteiro foi loteado por ele. Mas o cara não tinha economia, não tinha condição. O Brasil estava em crise, a soja estava em crise. E a coisa ficou feia. Então, assim, o Otaviano Piveto foi o primeiro prefeito que deu essa alavancada. Trouxe a ideia do sul do Brasil, de uma cidade grande, estruturada. O Otaviano pensa alto. Tu sabe uma coisa, que nós tomamos a fachada da escola Olavo Bilac, essa escola foi um modelo para todo o Mato Grosso. Foi. Verdade. Que o Otaviano construiu. Quando nós morávamos em Sorriso ainda, a gente ouvia falar dessa Sim. escola aqui. Sim. Então veja, não é. As pessoas pensam assim, o cara está falando porque. Nem quero misturar, tá? Pelo amor de Deus. Sim, sim. Porque vamos dizer assim, eu até tinha esquecido, que agora o Otaviano daqui a pouco já é pré-candidato aí, né? Sim. Nós dizemos, o cara está falando por isso. Eu não tem nada a ver, pelo amor de Deus. Estou falando de história. Lá dos anos 90 aconteceu isso, o Marino França pegou e embelezou essa cidade. Jardinagem, o Marino é especialista nas praças, né? Ele ama essa coisa da beleza, cara. Então assim, nós tivemos prefeitos bons aí, cara. Não foi de graça, isso aqui foi. E não foi só o prefeito, tá? Foi a comunidade também. Porque a história da cidade não foi o prefeito. Começou pela comunidade. A primeira prefeitura daqui pode se chamar Cópia Lucas, a segunda, associação comunitária. A sociedade, aquele colono que ficou aí, esses caras estão aí até hoje, velhinhos esquecidos praticamente. Tem muitos até esquecidos, que eu não queria esquecer. Por isso que nós criamos o Dia do Pioneiro, para não esquecer desses caras. Esses caras deram sangue por isso aqui, tá? Então, isso é que é bonito, Zé. E eu me apaixono por isso, porque eu sou historiador, cara. Eu fiz 2 cursos de história, eu deixei de fazer jornalismo, abandonei esse faculdade de jornalismo para fazer história, licenciatura e bacharelado. Porque eu queria dar aula e queria pesquisar. Entende? Então eu amo história, eu sou louco por história. Todo mundo sabe que a minha marca é essa história aqui. Não me interessa o que vai acontecer, eu não estou aqui para... Eu sei que eu estou contribuindo de alguma forma. Mas eu não me interessa, eu não tenho orgulho de nada, não quero saber. Quando morrer, quero saber quando eu morrer, eu quero viver hoje. Mas eu quero deixar um legado de uma história real, consistente, respeitando o direito de quem fez. Porque daqui a um dia alguém vai dizer, o Zênio é pioneiro da comunicação do verdense. Ele deixou a história. Tu merece entrar nessa história. Sim. Então, daqui, o tempo tudo tem um tempo, né? É. Eu não quero saber, eu só quero escrever. O resto. Tá certo. É que um dia eu vou e passo, a mulher fica. Né? Vai embora. A nossa vida é É assim. isso, Mas Zé. que bonito, cara. Cara, é isso. Eu sou apaixonado por história e nós vamos pra cima, né? E outra coisa, eu queria muito agradecer aos vereadores, cara. Esses caras deram uma força pra gente tão grande em tudo. Você sabe que o Calai foi um cara que eu quero aqui muito agradecer o Calai, porque ele teve coragem de doar um carro pro museu, né, cara? Aquele Uno lá, não é um Unozinho. Ele já tava lá, mas nos bons dias zerado, tá? Tava parado. Ele fez doação pro Museu Histórico para trabalhar em pesquisa. Cara, pelo amor de Deus, a gente não tinha um carro para isso. Precisa, então, né? O museu precisa, você precisa. Precisamos disso, né? E graças a isso. Então, muito obrigado, Calai. Os vereadores todos ajudaram, todos votaram, todos os projetos do museu, tudo que foi preciso, leis, para construir um patrimônio histórico. Então, cara, muito obrigado esse pessoal aí. A gente está fazendo um trabalho somente para deixar para a sociedade, né? Com certeza. Então, assim vai, Zé, a história. A história é linda, né? É linda. Eu quero falar agora de até a Sandra vai botar a foto ali para nós. Pessoal, esse rapaz aí está precisando, ele está fazendo um SOS aí. Se alguém quiser ajudar e puder ajudar com qualquer valor no Pix, tá ali o Pix, ó, 659 9697-6437. O Pix é o telefone deles, né? Ele teve uma infelicidade agora no final de semana e sofreu queimaduras de 2º grau.
Ele está internado no hospital São Lucas aqui e vai ficar uns 20 dias internado. Teve da cintura para baixo praticamente queimaduras muito grandes e está precisando de ajuda, ele está precisando de um colchão d'água. Então se alguém tiver ou puder ajudar eles a comprar, que é uma coisa cara, eu nem sei aonde que compra, como que faz. Se alguém puder ajudar, ele tá precisando. Então quem quiser ajudar no Pix, né, fazer a vaquinha solidária, o telefone está ali do Pix, então, é o número do Pix, tá? 996976437. Esse é o telefone aí, vaquinha solidária, sua ajuda pode transformar uma vida, tá bom? Estamos unidos para ajudar. Josué Pereira Sampaio, tá bom, gente? Ele mora aqui, inclusive, pertinho da gente, aqui na rua. Na esquina. E aqui na esquina. E ele teve essa infelicidade aí, de se queimar, e tá lá internado, não consegue trabalhar. E ele era autônomo, né? Ele era autônomo. E o pior é que a queimadura foi grande, não foi pouca coisa não. Queimadura de 2º grau. Então se alguém puder e quiser fazer um Pix, dá uma força, tá bom? Gente, vamos embora então. Muitíssimo obrigado, Oliveira. Falei demais, né, Zeni? Meu... Mas aí sim. Tá. Tu é um... Lá é a região norte do Brasil, Norte, né? Norte, o Acre. O Acre existe, disseram que não existe, mas existe. Né? É a região norte do Brasil, né? Tu sabe por que o Belo Horizonte é um estado abençoado? Pô. Porque está pertinho do Espírito Santo, né? É estado eu abençoado. sei de suas piadas. Mas é bonito sua piada. Obrigado, meu amigo. Que bom Não, ter só aqui. agradecer mesmo. Vem mais vezes aí para nós falar mais de legal. cultura e falar mais de História, museu, história. E pior que essas histórias, não é o pior, o melhor que essas histórias são histórias verídicas, são histórias Reais, verdadeiras, né? reais, que daqui a pouco pode até cair num vestibular, numa Sim. prova de colégio, de escola aí, né? Essa história da criação do nome do município de Lucas do Rio Sim. Verde. Nós queremos criar material didático com os livros que estão fazendo, que é para isso, né? Exato. Vai para a escola, isso vai dar certo. Vai dar certo. Se aprofundar mais, conhecer mais a história do nosso município, né, cara? E isso é importante. Beleza, então, Um grande Oliveira abraço, Neto. Zé. Muito obrigado. Tá certo, gente. Conversamos aqui com o Oliveira Neto, coordenador do Museu Histórico de Lucas do Rio Verde. Um bate-papo descontraído, legal, informativo. Foi uma aula grátis, né, gente? Foi uma aula de história grátis que nós tivemos aqui no programa hoje. Para todos vocês aí. Assiste esse programa de novo. O programa passa agora às 20 horas. Esse programa vai ser reprisado no canal do YouTube. @Primeiro Tempo LRV, lá no YouTube então, para vocês assistirem, tá bom? Sandra, tchau e até amanhã. Tchau, tchau. Obrigado, Oliveira Neto, que seja o primeiro de muitas vezes que esteja conosco. E a próxima sua esposa vai aparecer lá, tá? Que eu prometo. Vai participar, né? Tá bom? E só informar, Zene, para não falar que não falamos de esporte, né? Márcio Nunes é o novo técnico do Primavera. Veio por empréstimo do Passo Fundo. Márcio Nunes é técnico do Passo Fundo, lá do Rio Grande do Sul, né? Isso. E veio por empréstimo Exatamente. para o Primavera de Primavera do Isso. Leste. Eu já vi emprestar jogador. Agora, emprestar treinador é a primeira vez que eu estou vendo, gente. E é a primeira mesmo. É o pioneiro nessa modalidade, o Primavera. É a primeira vez na história do futebol do mundo que eu vejo um clube emprestar o treinador para outro clube, né? Primeira Exato. vez, eu nunca tinha visto essa modalidade de futebol aí que está surgindo. Mas Vai pode, que essa né? moda pega. E o Primavera, só para fechar, é o adversário do Luverdense, sábado, 5 da tarde, no Passo das Emas, aqui pela 4ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. E o Primavera vai ter a estreia, então, do Márcio Nunes, meu grande amigo Márcio Nunes, lá de Santa Cruz do Sul, que treinou a Avenida, né? Treinou o Luverdense 2 vezes, passou aqui pelo Luverdense, o Márcio Nunes. Treinou o União de Primavera do Leste, aliás, de Rondonópolis. E agora, então, está emprestado para o Primavera de Primavera do Leste, pelo Passo Fundo, lá do Rio Grande do Sul. Daí a informação.
Tchau, Sandra, tchau, Oliveira, tchau para todo mundo e a gente volta amanhã, dia 24, sexta-feira, às 18 horas com mais um primeiro tempo. Até lá, tchau, pessoal. Poderosa, yeah, yeah, yeah. Poderosa é você. Poderosa, yeah, yeah, yeah. Quero namorar com você. Poderosa, yeah, yeah, yeah. Poderosa é você. Poderosa, yeah, yeah, yeah. Quero namorar com você. Vencemos as barreiras do tempo e nos firmamos em solos férteis de Mato Grosso graças à confiança do produtor rural. Com mais de 3 décadas de constante trabalho, a Agrobágio e suas filiais seguem focados na defesa de princípios éticos e em busca da satisfação de clientes e colaboradores. Brindamos as sementes que germinam desse trabalho, aos campos que se abriram e aos horizontes que ainda estão sendo explorados. A Agrobágio John Deere, há mais de 30 anos a melhor companhia do produtor rural. Vale a pena saborear o que o dia tem de mais gostoso, viver cada momento, sempre um mundo novo. Vale a pena desfrutar tudo que faz bem, provar cada tempero e sempre mais além. Todo dia vale a pena, todo dia Del Moro e você, todo dia é alegria. Del Moro, todo dia vale a pena. O dinheiro muda o tempo todo, mas tem uma coisa que não muda nunca. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Abra sua conta e faça parte. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. Qual é o seu esporte preferido? É o futebol? É o basquete? Ou é o tênis? Seja qual for, na JD Esportes você encontra o que precisa para sua prática esportiva. Tênis, confecções e acessórios esportivos das marcas mais consagradas do mercado. Há mais de 20 anos oferecendo artigos esportivos e de uso casual. JD Esportes, seu esporte, nossa paixão.